Fala galera, mais um videozinho para vocês. Espero que quem está acompanhando e assistindo esteja gostando daquilo que está sendo dito aí, produzido. E aí só para deixar bem explicado, esclarecido assim, tô criando esses conteúdos mais como uma forma de bate-papo, interação de algumas coisas que eu presencio ali no dia a dia, até mesmo para não cair no esquecimento. Então, da mesma forma que pode ser bom para algumas pessoas que acompanham, também é muito bom para mim, porque eu gosto disso, de refletir, de ver algumas coisas às vezes que eu deixo passar batido na minha vida. E aí no vídeo de hoje eu queria deixar para vocês e fazer uma pergunta que para mim é sério, bem sério. A pergunta é: o que você, às vezes, o que você conquista, o que você conquistou, que você queria muito determinada coisa, e que aí no decorrer do tempo, depois que você conquistou, você deixou de lado. Você já abriu mão, não deu mais a devida importância, porque antes de conquistar, você dá aquela devida importância, né? Você ainda nem tem aquilo em mãos, você nem tem aquilo com você, mas você vai lá e quer muito algo. E trabalha e luta e faz de um tudo para poder conquistar. Beleza, você vai lá, trabalha, faz sua parte, conquista. E aí depois que tu conquista, já deixa de lado, já não dá mais tanta atenção e tanta importância para essas coisas. Só que aí depois você já parte para um outro plano, uma outra conquista, né? Você já quer outra coisa e que também ainda nem chegou, e você ali está buscando, tentando. Só que detalhe, né? Aquilo que você queria muito, que você conquistou, você deixou de lado. Vou te dar um exemplo rápido, e tem vários exemplos. Eu tive um colega que ele queria muito um PlayStation 2, e aí depois que ele conquistou o PlayStation 2, ele já parou de jogar, já não tinha mais interesse no PlayStation 2 e tal, beleza. Ele queria muito uma bicicleta. Foi lá, conquistou a bicicleta, trabalhou e tal. E aí depois que ele conseguiu a bicicleta, ele deixou de lado a bicicleta. Já não queria mais a bicicleta. Já não andava mais de bicicleta e tal. E é foda, assim, pra quem pegar alguns vídeos aí no canal, vai ver que eu rompi o tendão de Aquiles. Eu passei por uma cirurgia e tal, e durante o período que meu joelho, meu tornozelo, e joelho tava enfaixado e tal, com gesso, uma das coisas que eu mais queria na minha vida era andar. Eu queria andar, via as pessoas andando, caraca, eu hoje já não tô mais andando e vai demorar e tal. Então depois que eu entrei no consultório a primeira vez da fisioterapeuta, eu consegui andar, caminhar. Caraca, nossa, que bom. Eu queria colocar uns chinelos havaianas no pé, eu gosto muito de chinelo. E aí quando eu coloquei, meu Deus, que alegria, que maravilha. Então assim, eu gosto muito de andar, tem carro, tem moto e tal, mas eu gosto muito de andar para os lugares, gosto de caminhar, eu gosto muito, quando eu estou andando, eu estou utilizando a mente ali para pensar nas coisas, gosto muito, é muito bom. Então, procuro dar valor a essas coisas. E aí vou te dar um outro exemplo rápido, assim, às vezes o maluco, que seja com uma namorada, namorada, vamos colocar namorada, o maluco ele vai lá e quer muito aquela mulher, ou vice-versa, a mulher é o cara, mas eu vou colocar aí, isso acontece muito com o cara, com o homem, acontece demais para nós homens. E aí depois eu quero colocar algumas coisas referente ao tratamento dos homens com as mulheres, que eu curto muito esses temas. E aí o maluco ele quer muito aquela mulher e tal, e conquistar aquela mulher. E aí para você que é mulher, assim, fica de olho nesses caras. E depois que o maluco conquista, depois que o maluco consegue, aí começa a namorar e tal, ou que seja noivar, ou que seja casar. Mas vamos colocar aí na fase do namoro. Aí na fase do namoro, ela começa a namorar com a garota e tal, conseguiu, conquistou. Só que aí depois aí a mente do cara, assim, já começa a se corromper, o cara já começa a se corromper, já começa a esticar o olho para outra mulher, flertar com outra. E independente do local, que seja no trampo, que seja na academia, na rua, independente do local, aí o maluco já tá de olho em outra mulher. E detalhe assim, pô, você lutou, conquistou aquela garota que você tá com ela, só que aí ela já não serve mais? É isso mesmo? Já não serve mais e aí você já deixa de lado porque já não é mais tão interessante? A verdade então é que nunca foi interessante. Foi simplesmente para satisfazer o seu ego. A verdade é essa, infelizmente. Ou que seja no casamento, aí o maluco vai lá, consegue, tá namorando, noivou e casou, e aí queria muito aquela vida,
a dois ali, de trabalhar lado a lado, de conquistar as coisas com o cônjuge. E, né, às vezes não tinha uma casa, lutaram, conseguiram uma casa, né, carro, uma vida mais confortável. E aí, de repente, o cara, ele já não dá mais a atenção devida para a esposa dele. E a esposa dele, assim, no namoro, o maluco, ele dava um perfume, no namoro ele dava, levava ali uma flor, levava ali um chocolate, alguma coisa que ele identificou que a mulher dele goste, ou gostava. Só que o maluco para, e o detalhe, assim, é justificativa uma atrás da outra para parar com essas coisas, né? Para parar de fazer coisas que você agrada ao outro, que o outro gosta, que o outro se sente bem. E que é o principal, né? Para você ter uma vida estável, você tem que estar bem com a pessoa. E aí a pessoa para de fazer, o cara, né, especificamente falando, ele para de fazer, porque aí ele vai arrumar um bocado de desculpa. E aí, mulheres, fiquem atentas, tá? Na maioria das vezes é desculpa, é justificativa. Aí o maluco diz que tá apertado, tá cheio de conta para pagar, que ele, né, que seja um aluguel, ou que seja a prestação da casa, ou a prestação disso, ou a prestação daquilo. E aí agora para ele tá muito ruim, né, poder atender, né, a necessidade ou algo legal ali para a mulher que ele tem do lado. E ele já não faz mais. Eu já vi situações do maluco ver dificuldade para comprar um shampoo para mulher, cara. Que isso, um shampoo para a esposa poder ter ali para cuidar da sua higiene, né, do dia a dia. E assim, tem N coisas que o cara coloca dificuldades agora para poder proporcionar para aquela mulher que ele conquistou, que ele lutou tanto para conquistar. Então assim, para mim, de verdade, isso é uma coisa muito absurda. Eu casei novo, com 22 anos. Casei novo com a minha esposa. Eu com 22, ela com 23. Já temos alguns anos de casados e assim, tudo que eu procuro fazer desde lá, quando eu, né, conquistei ela, e as coisas que eu sei que ela gosta, procuro manter até hoje, independente da situação, independente se tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, então assim, independente da situação. Eu peço desculpa para vocês, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, rapidinho, vou passar uma última coisa aqui para vocês, mas antes disso, deixa eu fechar a parte da minha esposa. Tudo que eu sei que ela gosta, eu procuro proporcionar para ela, sério, de verdade, tudo que eu sei que ela gosta, eu procuro proporcionar para ela. Talvez não de imediato, mas eu me organizo para que isso aconteça, sério, de verdade. E assim, a melhor pessoa para falar sobre isso é ela. Qualquer dia eu vou apresentar ela para vocês. E aí um outro detalhe rápido, eu não sou rico, né? A gente trabalho que nem vocês. Só que a situação melhorou um pouco e tal, sou muito grato a Deus por isso. A situação melhorou um pouco, só que lá atrás, assim, pobre, de marré. E aí eu não tinha condições para comprar uma bola de futebol, não tinha condições para fazer uma academia, não tinha condições para comprar uma roupa legal, um tênis legal e tal. Então assim, hoje eu tenho, né, condições, vou lá, compro uma coisa que eu gosto muito. Vou dar um exemplo rápido, né? A academia que eu faço, vocês sabem. Eu via meus colegas fazendo, caraca, eu não tenho condições de ir lá pagar. A época era R$30 da academia. Eu não tenho dinheiro para isso. E eu queria muito fazer. Então, assim, as coisas que eu fazia no dia a dia, quando eu jogava futebol, era treino ali no dia a dia, fazia flexão, fazia uma barra ali no dia a dia, nos locais que tinha. Então, eu mantinha meus treinos sozinho, assim, em qualquer lugar. E aí um outro detalhe, que foi até engraçado, que eu vejo muita gente reclamar, eu não tinha, né, carro, nem tinha habilitação, né, não tinha habilitação. Só que aí eu via também os meus colegas ali completando 18 anos e os malucos, né, vou tirar a carteira e tal, meu pai vai pagar a carteira pra mim, vou tirar a carteira, caraca. Aí eu achava aquilo muito distante pra mim, eu nunca vou conseguir tirar a carteira. Eu pensava comigo, eu nunca vou conseguir tirar a carteira. E piorou, ter um carro então, meu Deus do céu, quem disse que um dia eu iria pensar em ter um carro? Então assim, quando chegou o tempo de tirar a carteira, graças a Deus fui lá, tirei a carteira, né, tirei a habilitação, foi legal, pô. Fiquei muito feliz com a minha habilitação assim que eu tirei. E a gente foi lá, juntou a grana, compramos o carro, juntamos a grana ali, compramos o carro. Então foi uma alegria imensa quando compramos o carro.
E aí, assim, eu moro numa cidade que praticamente é o pior trânsito do país, né? E caraca, eu vejo muita gente reclamar e tal de trânsito, isso e aquilo, dirigir. Realmente, trânsito é ruim, não é legal, mas pô, você lutou pra caramba pra ter teu carro e aí você reclama às vezes de ter que dirigir pra determinados lugares. Aí você lutou pra caramba pra ter o carro, você não dá um grau, não limpa o carro, deixa o carro imundo, sujo pra cacete. Então, assim, é uma coisa que você lutou muito, você queria tanto e você simplesmente vai deixando largado, jogado, porque agora você conquistou. Ah, conquistou então, já não serve mais, já não é mais tão interessante. Muito pelo contrário, pô, tu conquistou. Caraca, tem que ser a coisa mais incrível da sua vida. A coisa mais foda da sua vida. Conquistou, dá valor, melhora. Pô, eu pego o carro que a gente tem, eu vou lá quando eu tô lavando ele, dou encerada, pô, tem uma cera boa, tem o cheirinho que eu coloco aqui dentro, vou lá, coloco o pretinho na roda, caraca, é muito foda, deixa o negócio tinindo, bacana, top. Pô, é porque eu sei que teve um sacrifício e é importante pra caramba. Mas não que isso sejam coisas que são cruciais, não. Que é crucial em primeiro lugar é a vida que eu tenho, que eu valorizo ela, e a vida que eu tenho com a pessoa que está do meu lado, que é a minha esposa. Então, poxa, caraca, dei alguns exemplos rápidos aqui. E infelizmente o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que sirva de algo útil para alguém. Mas assim, dá uma refletida aí, poxa. Naquilo que você tem, que você, né, teve dificuldade para conquistar, caraca, agora tu conquistou e aí simplesmente já não vai mais dar aquela importância, pô, porque agora tem outras coisas, ou porque você, às vezes, caraca, tu perde tempo. Eu fico olhando, conversa, minha esposa gosta muito de conversar comigo e eu aprendi a ser um bom ouvinte. Às vezes eu vejo a pessoa, eu não gosto muito disso, assim, eu não curto muito rede social, de verdade, eu não curto muito. E olha que eu sou formado em sistema, em análise e desenvolvimento de sistema. Eu não curto muito rede social, mas uso, né, de maneira moderada. E às vezes assim, as pessoas elas utilizam mais tempo para ficar no Instagram, trocando ideias, desenrolando, conversando, e do que conversar com a pessoa que está ali do lado. De conversar que seja com a namorada, com a noiva, com a esposa, com o amigo. Outro dia eu estava, né, na academia treinando, aí um colega chegou, aí começou a desenrolar e tal. Aí a gente quase não troca ideia no trampo. E aí eu fui e parei o treino. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, tu vai parar o treino? Eu falei, pô, mano, vou parar o treino. Aí, por que você vai parar o treino? Eu falei, pô, porque a gente quase não conversa. Então, pra mim, é mais importante aqui agora trocar uma ideia contigo do que continuar meu treino. Meu treino eu vou lá e faço o treino amanhã, né? Amanhã eu vou treinar, poxa. E assim, isso pra mim não é problema, não é problema. É uma coisa que eu poderia deixar de boa. Aí às vezes a pessoa não deixa uma coisa insignificante, supérflua numa rede social. E não deixa, mas deixa de trocar ideia, de conversar algo importante, algo legal, agradável com alguém, com uma pessoa, com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o esposo ou com o amigo. Pô, tá de sacanagem, não tem lógica isso, sério, não tem lógica mesmo. A pessoa é mais importante. Então, galera, fica aí para reflexão de vocês, valeu? Espero que gostem. Depois vou trazer outros temas, vou tentar não ser tão longo aí nos vídeos. E fica aí um abração para vocês, valeu? Tô tentando todos os dias deixar um vídeo aí legal para vocês, com algum conteúdo relevante e interessante. Tamo junto, até a próxima, um abração.